Olá, confira os destaques de hoje. Reforma política é debatida no 5º Seminário Internacional de Administração Pública. Eduardo Campos é homenageado em seminário na sede da OAB. Presidente nacional da OAB defende no STF biografias não autorizadas. E você vai ver também um documentário em homenagem ao constitucionalista José Afonso da Silva. A partir de agora, no programa OAB Nacional. Durante 2 dias, a Ordem e o Instituto de Direito Público realizaram o 5º Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública. O tema foi debatido por representantes do governo. No debate da administração pública, a reforma política foi um dos destaques. O 5º seminário contou com a presença de autoridades, entre eles o presidente da Ordem, Marcos Vinícius, o vice-presidente da República, Michel Temer, e o ministro do STF, Gilmar Mendes. A temática do evento aborda qual será o futuro da administração pública. O principal tema é debater os desafios, as possibilidades e, é claro, as inovações. Segundo Temer, a reforma política ainda não se esgotou e não produziu resultados definitivos. Ele ainda apontou que a Ordem dos Advogados do Brasil deve seguir levando à frente o projeto democrático de reforma política. Michel defende que o importante é trabalhar com a governabilidade. Um país que você tem 32 partidos, registrados no Tribunal Superior e outros tantos que podem surgir, você precisa ter uma coalizão governamental. E por isso que eu disse que a governabilidade vem precisamente para sustentar o governo. Se você não tiver a governabilidade, você não tem governo. E a governabilidade vem pelo apoio que os vários setores políticos podem dar ao governo de um lado. E de outro lado, quando falei em governança, é porque hoje em dia há uma conjunção muito grande de entidades não estatais, as organizações não governamentais, por exemplo, que também fazem parte, porque tem uma função consultiva, uma função reivindicatória, que hão de sempre ser levadas em conta pelo governo. Durante o 5º seminário, o primeiro painel do 2º dia foi uma homenagem in memoriam com o título de doutor honoris causa ao ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Autoridades como o presidente da Casa, Marcos Vinícius Furtado Coelho, os senadores José Serra e Aécio Neves, o governador do DF, Rodrigo Hollenberg, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o ministro Gilmar Mendes compuseram a mesa. De certo, foi a simplicidade, o traço mais singular da personalidade desse grande homem, em nada feito a luxos, rapapés ou firulas. Gostava, sim, de gente. Amava chegar perto do povo, misturar-se com as pessoas cujo destino cruzava com o único propósito de semear o bem, o belo, o bom. Mas sem o messianismo, é bom que se diga, sem sectarismo, sem disfarce. E nessa arte teve bom professor. Também Miguel Arraes, o lendário antagonista de todas as ditaduras, o mestre, mentor e avô de Campos, desprezou até o fim a mise-en-scène vazio, o protagonismo fútil, eivado da mais fútil verborreia. Em sua brilhante trajetória, Eduardo deixou marcas profundas na cena política, na cultura de gestão pública brasileira, ainda em formação, e principalmente na memória do nosso povo. E estas marcas devem ser sempre valorizadas, pelo que contém de lição para o presente e de encaminhamentos para a construção de um futuro melhor para o nosso país e o nosso povo. Eduardo era uma pessoa extremamente trabalhadora, era um tirador de leite, como ele gostava de dizer, porque acordava cedo, acordava de madrugada, e ia até tarde naquela labuta. Era um gestor, uma pessoa que valorizava a gestão, controlava tudo, acompanhava tudo e cobrava eficiência dos seus colaboradores. O que eu posso dizer é que eu tinha grande proximidade com o avô dele, embora eu seja de outra geração. E sempre aprendi a ver Eduardo através do avô, de quem fui amigo até os últimos dias de vida dele. E convivi um pouco com o Eduardo quando ele, governador de Pernambuco, e eu de São Paulo, trocando ideias a respeito dos problemas
que o angustiavam. O Eduardo era angustiado também, com problemas, greves. Devo mencionar duas importantes pensamentos, frases deste homem público, porque concretizar as suas ideias, as suas mensagens é a melhor forma de homenageá-lo. A primeira é aquela em que ele pregava que o Brasil será realmente uma democracia digna do nome quando a escola do filho do pobre for tão boa quanto a escola do filho do rico. Esta igualdade de oportunidades que temos que construir em nosso país. Esta é a pátria que todos nós buscamos. E o segundo pensamento que todos pudemos ler há pouco. Não podemos desistir do Brasil nunca. Temos que apostar nesta terra que, como Darcy Ribeiro já dizia, será a Roma tardia e tropical. A Ordem dos Advogados do Brasil, que tem a missão de ser a voz constitucional do cidadão brasileiro, sente-se cumpridora de sua missão, ao homenagear, ao se aliar nesta justa homenagem ao grande homem público, a esta referência a ser seguida por todos os homens públicos, o ex-governador Eduardo Campos. Muito obrigado. E certamente a marca que Eduardo deixa em Pernambuco do ponto de vista da gestão pública mostra uma outra face de um político com muitas virtudes. E eu quero encerrar essas minhas palavras pedindo, Paulo, que leve a Renata, aos meninos, né, a minha palavra de carinho, de amizade e de extrema saudade pelo Eduardo, lembrando aqui, e com absoluta sinceridade, espero que me compreendam, um depoimento que deu a FIF, talvez você se lembre disso, Ulisses Guimarães, pouco tempo depois da morte de Tancredo, do plenário da Câmara dos Deputados, da tribuna da Câmara, talvez essa frase de todas tenha sido aquela que mais me marcou. Ulisses, referindo-se a Tancredo, parou por um instante e disse: eu temia e eu amava Tancredo. Eu peço licença ao grande timoneiro para dizer: eu temia e eu amava Eduardo. Muito obrigado. O presidente da Ordem reuniu-se com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patros Ananias, para debater o apoio da Ordem em programas conjuntos para o acesso à terra. Também acertaram a participação do Ministério na terceira Conferência Internacional de Direito Ambiental. A rigor, foram 3 decisões importantes. A participação da Ordem dos Advogados do Brasil no acordo de cooperação técnica que nós, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, temos com o Conselho Nacional de Justiça, no sentido de levarmos a paz ao campo, de maneira que os conflitos agrários no Brasil sejam processados de uma forma democrática, dentro das diretrizes da nossa Constituição e do nosso ordenamento jurídico, e que nós possamos cada vez mais trabalhar os conflitos de uma forma dialogante e pacífica. Segundo, acertamos também a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário no evento que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil está promovendo no segundo semestre no Mato Grosso do Sul. E acertamos também um evento comum entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em torno de um fórum voltado especialmente para a questão da terra, onde nós possamos discutir a terra, a água, a função social da terra. E depois do intervalo, presidente da OAB defende no STF biografias não autorizadas. Daqui a pouco a gente volta.